Muito bem, irmãos. Agora, com a graça do nosso Deus, nós vamos para a nossa meditação nesta noite. Nós vamos fazer a nossa leitura do nosso texto, que se encontra em Efésios. Abra as suas Bíblias também para o livro de Efésios, o capítulo 2. Nós vamos estudar do 11 até o verso 15. Vamos por de pé, assim que encontrarmos essa palavra do nosso Deus. Efésios 2, do 11 ao 15, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Até aqui, irmãos, a palavra do nosso Deus. Amém. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tua palavra agora lida. Nós rogamos que o Espírito Santo nos dê entendimento, ó Pai, de maneira tal que todos nós possamos nos regozijarmos, ó Pai, diante da tua palavra, Deus, pois ela é poderosa. Nós nos colocamos diante de ti e nós agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Felicidade, irmãos, obrigado. Nós estamos estudando o livro de Efésios, estamos no capítulo 2 ainda, e hoje nós vamos entrar no dos versículos 11 em diante. E o tema desta meditação aqui nesses versículos é a maior missão de paz da história. Então, o que o apóstolo Paulo ele vai abordar ou falar aqui para nós é sobre esta missão de paz, a paz que somente o Senhor Jesus Cristo pode produzir. Então, foi a maior missão de paz da história. Eu estava lendo alguns relatos e eu vi o seguinte, que em setembro de 1938, o primeiro-ministro inglês, ele retornou da Alemanha proclamando que tinha convencido Adolf Hitler a desistir da guerra. A história conta que um ano depois, Hitler invadiu a Polônia e no dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. Então, o que isto nos ensina? Que a grande missão de paz daquele ministro havia fracassado. E sabemos aí o que houve com esta guerra. Ao que parece, irmãos, essa é a sina da maioria das missões de paz. Conta-se que entre 1500 antes de Cristo e 850 depois de Cristo, foram seladas 7.500 alianças eternas de paz. Então, entre diferentes nações, na esperança de promover a paz. Então, veja que desde antes de Cristo, depois de Cristo e até agora continua
relações de paz no mundo têm fracassado. Então, o único pacto de paz verdadeiro e eficaz foi o que Deus fez em Jesus Cristo. Então, é isto que o apóstolo Paulo ele vai trazer para o nosso crescimento, para o nosso entendimento aqui nesta noite. Deus reconciliou os judeus e os gentios num único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Aí, 2 Coríntios 5:18 vai falar sobre isto, a missão de paz, como Cristo trouxe a paz ao homem e ao mundo. O Wesley vai dizer que esse parágrafo pode ser sintetizado em 3 palavras: separação, reconciliação e unificação. A primeira frase aqui que nós vamos estudar é a separação, ou seja, o que os gentios eram. Nós estudamos aqui, irmão, do versículo 1 até o versículo 10, como era o homem, de modo geral, era condenado ao inferno, ao pecado de toda a humanidade. Agora, o autor aqui, Paulo, ele fala sobre um grupo, os judeus e os gentios. Ele especifica o que os gentios eram. E olha o versículo 11 novamente comigo, quando Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, 2 fatos, irmãos, aqui importantes acerca dos gentios são destacados pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto. Em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo destaca é: os gentios eram objeto do desprezo dos judeus. Os judeus, eles odiavam os gentios. O desprezo, dos irmãos terem uma ideia, o desprezo que os judeus sentiam pelos gentios era tão grande que entrar numa casa gentia tornava um judeu impuro, tornava ele impuro e o deixava inapto para participar do culto público. O judeu não podia mais entrar numa sinagoga se olhasse e visse um judeu na casa de um gentio. Então, quando Deus, irmãos, chamou a Abraão e lhe deu um sinal na carne que era a circuncisão, então isto não era para que o judeu se gloriasse disto, mas para que fosse uma bênção para o mundo, uma bênção para os gentios. Mas Israel falhou em testemunhar para os gentios. Israel corrompeu-se como todas as nações gentílicas. Então, os judeus, eles se gloriavam somente na parte de separação, nacionalmente falando, a circuncisão. Mas a ideia era a moral, era o testemunhar de Deus. Mas o judeu se corrompeu. Então, Paulo ele vai falar aqui que os gentios eram espiritualmente sem Cristo. Olha o versículo 12, quando ele diz que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o que o apóstolo Paulo vai falar dos gentios, porque os judeus eram considerados o povo de Deus. Então, os judeus já tinham a esperança que o Salvador viria um dia. Lógico que os judeus ainda esperam por esse Salvador, mas o nosso Senhor Jesus Cristo já veio. Mas os judeus, eles tinham aquela esperança que o Salvador viria. Já os gentios não tinham nenhuma esperança. Os gentios eram pagãos, os gentios só tinham seus deuses. Por isso que Paulo ele usa aqui essa expressão no versículo 12.
que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. Eles não conheciam as alianças que os judeus conheciam, e eles estavam aí sem Deus no mundo. A expressão aqui forte que Paulo mostra que os gentios eram. Gentios era aquele que não eram judeus, eram gentios, que não tínhamos esperança. E até a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que o homem sem Deus, ele não tem esperança. Não tem esperança nenhuma. Então é assim que ele coloca o homem sem Deus. O homem que tem Deus, ele se agarra, ele se apega. Os momentos cruciais assim, da vida, eles sabem quem se agarrar. Eles sabem quem buscar. Mas o homem sem Deus, ele diz claramente, sem Deus, versículo 12, né? Sem Deus no mundo, não tem esperança. Então quem faz o homem ter esperança é o quê? É Deus no coração, é Deus na sua vida. Porque você com Deus, você pode passar qualquer tribulação da vida. Você pode atravessar qualquer luta, dificuldade, mas você tem Deus, né? Sempre vai ter uma esperança. Sempre, é isso que a palavra de Deus vai sempre nos ensinar. Lá, Salmos 30, verso 5, ele diz que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Para aqueles que têm Deus, os momentos de choro, momentos de angústia vai chegar, vai vir, mas no coração nós temos aquela certeza que Deus está conosco, Deus vai nos ajudar no momento certo. Mas imagine um homem que não tem Deus, imagine um homem que não tem Deus para se agarrar, para se focar e se agarrar nele. Paulo ele diz, é o homem sem esperança, é o homem sem Deus. Então aí você olha para esta visão do que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, o homem sem esperança, é o homem sem Deus. Você olha o mundo, assim numa visão espiritual, como se encontra hoje a humanidade, grande maioria mesmo sem esperança. Por quê? Não tem Deus. É somente Deus que nos dá esperança. Somente Ele pode nos dar esta esperança. Então, o versículo 12 aqui, o apóstolo Paulo está mostrando que o homem sem Deus é assim, sem esperança. Graças a Deus, ele está falando aqui que era antes. Ele lembra o versículo 12, quando ele diz: lembrai de que em outro tempo vocês eram assim. Em outro tempo nós éramos assim. Eu, você era assim, sem Deus, sem esperança. Mas agora o crente é cheio de esperança. Nós usamos aquela frase que a esperança é a única que morre, é a última que morre. Não morre a esperança. A esperança porque nós temos ela. Paulo vai falar em Romanos que em esperança fomos salvos. Em esperança fomos salvos. Então, nós jamais vamos ser alguém sem esperança, aquele que tem Cristo. Mas ele lembra, antes, em outro tempo, vocês não tinham esperança. Falando para os gentios, falando para aqueles que não tinham Deus. Mas agora é uma outra história. Eles tinham isso. Eles estavam sem Cristo, diz o apóstolo Paulo. Eles estavam separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Messias. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, eles não o aguardavam, nem sabiam nada sobre ele. Mesmo que os judeus até hoje eles esperam o Messias, mas eles esperavam. Mas nem isso os gentios esperavam. Então os efésios adoravam os seus deuses. Eles tinham seus deuses que eles adoravam. Eles viviam
imersos numa imensa escuridão espiritual. Então os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Essas alianças foram os acordos relativos à promessa do Messias feito a Abraão e ao seu descendente. Os gentios eram os estranhos e estrangeiros. Não havia aliança com eles. Então o que o apóstolo Paulo está abordando é que os gentios não tinham esperança. Os gentios não tinham esperança de uma vitória sobre a morte. Lá em Tessalonicenses 4:18, Paulo vai dizer: consolai-vos uns aos outros, sobre essa esperança que nós temos. Então, os gentios não tinham essa esperança, mas lembrando aos irmãos que era antes, quando nós não tínhamos Cristo. Agora a história é outra, a história mudou. Nós somos, como falei agora há pouco, cheios de esperança, assim, dado pelo nosso Deus. Então, o futuro dos gentios era como uma noite sem estrelas. Era uma escuridão total. Que olhava para o futuro e não tinha nenhuma esperança. Então, eles buscavam o quê? Seus próprios prazeres, deleites para si mesmo, porque o amanhã ele não tinha nenhuma perspectiva. E assim é que hoje o mundo se encontra, sem perspectiva nenhuma. Olha para o futuro, mas ele não tem Deus. Quem gera a esperança, que Paulo mostrou aqui no versículo 12, é Deus. Se a pessoa não tem Deus, ele não tem perspectiva, não tem esperança nenhuma, somente neste mundo. E aqui, a nossa vida aqui neste mundo, ela é muito curta, é bem curta a nossa passagem aqui. Tiago vai falar que é como uma neblina. A vida aqui é passageira, somos peregrinos, forasteiros. Pedro vai falar isso. Então, é curta demais. Então, o homem sem Deus, a esperança dele, a perspectiva deles é somente neste mundo. Imagina o que é 80 anos. Se o homem viver até 80 anos, não depois dos 80, né? Que a Bíblia diz, não vigor, mas depois disso é só canseira e fardo. Mas o homem sem Deus, a perspectiva dele é somente aqui. Por isso que se frustra. Por isso que o homem sem Deus tem suas vidas frustradas. Por isso, então Paulo refere-se à situação aqui dos Efésios sem Cristo como uma tragédia. O homem sem Deus é uma tragédia, né? É assim que a palavra de Deus coloca. O homem sem Deus, por que isso? Porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Olha que tragédia para aqueles que não têm Jesus Cristo. Mas para nós, olha que bem, esse dia glorioso, né? Quando esse dia chegar. Quando esse dia chegar. Se for hoje, olha que bênção. Mas para aqueles que ainda não renderam seus pés ao nosso Salvador, olha que tristeza, né? A morte também pode chegar a qualquer momento. E olha que tristeza, olha que tragédia. Não pela morte em si, mas por partir sem Cristo. Porque aqui é passageiro. E aqueles que partem sem Cristo, a Bíblia diz que certamente não vão herdar o reino de Deus. Então, irmãos, é importante ter sempre em mente que todo indivíduo não salvo, quer judeu, quer gentio, está fora de Cristo e que representa condenação. Então, quer judeus, quer gentios, se não aceitar a Cristo, eles estão debaixo dessa condenação. Os gentios viviam sem Deus no mundo. Quem não tem Deus, como nós já falamos, logicamente não tem essa esperança. Então, Deus, Paulo ele vai mostrar aqui no versículo 13, a reconciliação. E a outra frase, o que Deus fez pelos gentios. O versículo 13, olha comigo, quando diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe,
já pelo sangue de Cristo chegaste perto. 14 diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, Paulo vai mostrar aqui o que Deus fez com os gentios. A expressão aqui, mas agora, ela faz um paralelo com o versículo 2, que diz assim, olha o verso 4 do capítulo 2, né? Diz o 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com o qual nos amor. Então, ambos os textos falam da graciosa intervenção de Deus em favor de pecadores perdidos. É isso que Paulo ele está mostrando, a intervenção de Deus sobre o pecado. Então, a inimizade aqui é a palavra-chave nesses versículos. Primeiramente, a inimizade entre judeus e gentios. E segundo, a inimizade entre pecadores e Deus. Paulo vai falar aqui sobre o primeiro. Paulo descreve aqui a maior missão de paz da história, que Jesus não apenas reconciliou judeus e gentios. Então é isso que Paulo está trazendo para os seus leitores, que a maior missão de paz da história fez isso, juntou os dois povos, judeus e gentios, em um só povo. Em um só povo. É isso que ele vai falar aqui. O apóstolo Paulo fala aqui sobre dois tipos de inimizade. Primeiro, a inimizade entre judeus e gentios. Ele vai falar sobre essas duas questões que eles assim tinham, dos judeus e os gentios. Versículo 13, que foi lido, fala sobre isso. Acompanhamos o relato aqui, o que o apóstolo Paulo vai falar. Que durante séculos, os judeus foram diferentes dos gentios na religião, na indumentária, na dieta alimentar, nas leis. Tudo os judeus eram diferentes. Você vai estudar lá em Atos, vai falar que Pedro até resistiu ao projeto de Deus de incluir os gentios em sua agenda ali evangelística. Lá em Atos 10 vai falar isso, que Pedro fala Deus fala para Pedro pregar para os gentios, e Pedro resiste, procura, tenta resistir, mas ele vê que Deus tinha um plano para a humanidade, não era só para os judeus. Os judeus crentes repreenderam até Pedro por ter ter entrado na casa de um gentio. Lá em Atos capítulo 11 vai falar sobre isso. Então a inimizade tinha acabado. Pedro Paulo vai falar aqui para o seu leitor que não existe mais inimizade. Agora, tanto judeus como gentios em Cristo são um novo homem, um novo povo. Olha que bênção, irmãos. Nós não somos, todos nós somos o que estamos debaixo do projeto, do plano de Deus em salvar a humanidade. Então, que Deus nos abençoe e que todos nós possamos olhar uns para os outros e glorificar a Deus, porque Deus nos alcançou com o seu infinito amor. Não existe o melhor do que o outro, não existe o maior do que o outro, não. Nós somos iguais para o nosso Deus, o servo do Senhor que aceitou a Jesus Cristo, vão para o mesmo lugar, para o céu. Que Deus assim nos abençoe. Amém.